E vamos fechar. Vamos voltar para o nosso velho projetinho. Pronto. Nosso Hello World, então, nós já vamos logo de início começar a organizá-lo, né? É, Inicialmente, vamos criar um pacote, né, para desenvolver nossos projetos. Como o objetivo é desenvolver os projetos de interface gráfica, eu vou criar um pacote chamado BR com decria GUI. Né? Esse GUI vem de Graphic User Interface, né? Interface gráfica do usuário. Feito isso, agora eu posso aqui, ó, é como se eu criasse um diretório, né? Um caminho. Apesar de eu ter criado ponto com aqui ponto com ponto decria ponto GUI, de fato lá onde ele foi criado fisicamente, ele não está com ponto, ele está com barra, né? Seria mais ou menos isso daqui. Vamos aqui, workspace, ó, ele tá br com decria GUI. Veja, ele tem barra separando isso, né? Aqui eu criei com ponto, mas lá ele já foi convertido para barra, né? São organizados em diretórios separadinhos, né? E aqui ele usa ponto para poder facilitar a vida da gente. Aqui eu posso agora, a partir daqui, criar a minha classe, né? Lá no bloco de notas a gente criou a classe, né? Teve toda a dificuldade de ter o cuidado de colocar o mesmo nome do arquivo e tal. Aqui a gente não precisa tanto cuidado porque a própria IDE já facilita esses cuidados necessários para a gente, né? Aqui em Class eu vou definir o nome da nossa classe, né? E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma classe chamada primeira janela, que é a mesma coisa que nós já fizemos, né? Como eu já sei que eu vou executar ela, né, standalone, né? Ou seja, eu vou executar ela direto, eu já vou criar logo o método principal, que é o public static void main string args, né? E aqui eu vou já ter tudo isso. Veja que agora, diferente do que a gente tem aqui, ó, no bloco de nota, né? Aqui em cima eu tenho uma informativa em que diz o projeto o qual faz parte a minha classe principal, né? Ponto de janela. Eu vou excluir aqui os comentários para poder facilitar a visualização, né? E agora nós vamos ter voltar novamente para desenvolver aquele frame que nós já tínhamos desenvolvido antes, né? Só que um detalhe bastante importante, inclusive, lá no bloco de notas eu tive todo o cuidado de ir lá verificar a documentação, ver qual seria o pacote necessário para poder executar o frame e tal, né? Aqui eu posso simplesmente colocar frame, que eu sei que é o nome da classe, aperto Ctrl e espaço, ele me dá a sugestão, certo? Se tiver mais de um, ele coloca várias opções. Nesse caso aí, ó, tem duas classes que começam com frame, né? E aí eu vou escolher a primeira, obviamente, que é do pacote AWT, né? Inclusive a outra também é do pacote AWT, mas eu vou escolher essa primeira porque é a classe que eu quero, né? E o segundo é uma interface. O conceito de interface veremos mais para o final do curso, né? Então aqui eu escolhendo a classe frame, ele já vai importar esse pacote para mim, né? Eu não preciso me preocupar. A IDE Eclipse tem uma facilidade também extra, que é você criar, instanciar aqui o nome da classe, certo? Aí eu tenho dúvida, eu coloco qual nome aqui para esse objeto. Se eu apertar Ctrl e espaço, ele me sugere, né? Ó, ele já me sugeriu o primeiro lá de cima, frame, né? Esse colchete aí foi por minha conta aqui. Aí, frame igual a novo, né? New frame. Nós vimos na documentação que o frame, esse aqui é o frame, é a documentação do frame.
Vamos ver se essa aqui é a documentação do frame. Certo, essa é do frame. O que a gente precisa ver aqui agora é as possibilidades do construtor. Construtor, construtor, set, construtor, construtor. Construtor. Construtores. Eu posso ter um construtor vazio, posso ter um construtor com título, posso ter um construtor com título e o layout, né? E posso ter um construtor só com layout. Pronto. Agora que já sabemos das possibilidades, vamos lá. Eu posso ter o construtor vazio, que é o que eu vi lá na minha documentação, né? Mas eu vou colocar aqui um construtor com título. App. Não, vamos colocar aqui. Primeira janela. Pronto. Aqui no objeto, frame, como eu tinha visto antes, eu tenho que setar a visibilidade dele, né? Então, set visible true. É importante ressaltar que a própria IDE facilita para a gente, né? Ela já fica sugerindo as opções dos atributos, né? Essa questão de atributos e métodos a gente vai ver daqui um pouquinho, né? Primeiramente eu quero mostrar para vocês, para não ficar muito entediante, eu quero mostrar logo algo funcionando, né? Aqui no final, vamos criar aqui um frame. Ponto. Bom, eu já mandei visualizar, né? Então é importante que eu coloque antes disso também a configuração de tamanho. Frame.setSize. O setSize ele espera ou um tamanho em grid, né, um tamanho diferenciado, que você tem que criar uma classe para mudar isso, ou apenas os parâmetros de largura e altura, né? Eu vou colocar aqui uma largura 550 por uma altura de 400. Pronto. Da mesma forma do outro anterior, daquele exemplo que nós fizemos lá no bloco de nota, eu vou executar isso daqui, certo? Para executar, basta eu clicar com o direito do mouse em cima aqui, vir aqui em Run Java Application. Ele vai abrir, certo? Eu posso posicionar na direção que eu quiser, porém eu não posso fechar, né? Continuo do mesmo jeito. Só que agora tem um pequeno detalhe, né? Já tem um aqui aberto, inclusive, né? Deixa eu fechar ele aqui, que é o do bloco de nota. E agora tem esse outro, que não posso fechar, né? Para eu fechar esse cara aqui, eu vou minimizar ele aqui. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou mudar a perspectiva para debug, certo? Aqui em console, ó, eu consigo ver que ele está executando. Mando ele terminar e pronto. Fechou. Vou voltar para a perspectiva Java. Bom, alguém está dizendo que conseguiu fechar apertando no botãozinho vermelho. Se eu executar aqui, ele não vai fechar. Ele não fecha exatamente porque esse botão, por default, ele já vem desabilitado. Ele só vai fechar se e somente se eu tiver um método que vai escutar o evento do clique desse botão aqui, né, desse botãozinho X aqui, para poder interromper essa interface gráfica aqui e dar um system.exit 0. Isso a gente vai ver mais para frente. Voltando aqui, vou finalizar ele aqui. Vou deixar aqui na perspectiva debug também, que é Java do mesmo jeito, né? Vou só minimizar aqui um pouco para ampliar o meu espaço de desenvolvimento. Pronto.
eu já tenho o tamanho, né? Já tenho a visualização. É, agora, eu aqui, né? Se eu vou executar novamente aqui para a gente ver, nós temos apenas uma janela em branco, nada mais do que isso, né? E aí vem aquela preocupação, como inserir informação dentro dessa janela, né? Como inserir novos componentes dentro dessa janela. Vamos utilizar como exemplo, né? Eu não consigo fechar, eu vou ter que ir aqui interrompê-la, né? Vamos utilizar como exemplo um botão. Eu vou, só para facilitar o nosso desenvolvimento, eu vou deixar esse set visible por final, certo? E vou deixar esse espaço aqui, esse palco para a gente trabalhar. Aqui nós vamos criar, né, um, um componente, vamos chamar aqui, faz parte da nossa expectativa de hoje, né, ver como cria os componentes button da nossa aplicação, né? Voltando aqui, vamos lá, frame não, button. Só para não fugir da regra, vamos dar uma olhada na documentação como é que faz a implementação do button. Pronto, não é este, não é este. Pronto, aqui o button. Essa é a classe button, certo? Eu tenho aqui as características do botão, né? Tenho várias informações sobre ele. Inclusive, o botão também tem a propriedade set visible, né? E ela, por default, vem habilitada como true, diferente do frame, que por default vem habilitada como false, né? Esse cara aqui, por default, ele vem false e o button vem como true. Para o meu primeiro botão, vou dar o nome de BT1. Né? Vou colocar o nome BT1 e não button porque eu vou criar vários botões aqui nos exemplos a seguir. Né? E se eu vou criar vários botões, se eu ficar colocando o nome button, vai dar conflito. Aí eu vou ter que colocar button 1, button 2, então eu coloco abreviado BT1 e já resolve boa parte dos nossos problemas. Né? Vou dar um new. Sempre que eu precisar instanciar um objeto, né? E daqui um pouquinho falaremos sobre objeto, eu vou ter que utilizar essa, esse, essa primitiva new, né? Button. O meu button não foi encontrado porque ainda não foi feito import, né? E foi intencional. Eu não pedi para fazer o import automático porque eu queria mostrar para vocês que aqui, ó, ele me mostra uma lista de opções, né, de fazer um import. Né? Inclusive, ele já está me dizendo que está dentro do Java AWT. Né? Eu faço esse import, pronto. Tenho aqui o meu button para ser utilizado. Né? Veja que interessante o que pode acontecer agora. Frame, que é minha página principal, ponto add bt1, certo? Olha o que acontece. Quando eu executar o meu frame, né, eu adicionei, veja que aqui ó, dentro de frame eu adicionei o botão, certo? Quando eu executar o meu frame, apareceu o seguinte, todo botão, né? Eu não consegui identificar o botão, deixa eu finalizar aqui, vou colocar um label para o meu botão, bt1.setLabel, né? E aqui eu vou passar um label aqui, né? bt01. Pronto. Vou executar novamente para a gente ver como ficou. Aqui, ó, eu tenho um botão todo aqui tomando a tela inteira. Isso acontece porque quando eu crio um frame, né, que eu crio um objeto frame, que eu dou um new nele, por padrão ele define o layout, né, define como layout um elemento conhecido como, deixa eu abrir aqui um novo bloco de nota. Ele define como padrão o layout como border layout, certo?
E esse border layout ele funciona da seguinte maneira. Deixa eu executar, abrir aqui o nosso bom e velho Paint, né? O border layout ele funciona da seguinte maneira. Imagine que essa aqui seja a nossa telinha, certo? Ele divide a nossa tela em 5 regiões possíveis, né? Isso o border layout, né? Esses 5 regiões possíveis são norte, o primeiro, sul, leste, oeste, né? E a outra